Nesta série sobre os 60 anos do golpe militar, vamos ouvir especialistas sobre o impacto da ditadura na economia, na ciência, na cultura, na imprensa, na segurança pública, nas periferias e nos direitos. Neste vídeo, você assiste ao episódio sobre ciência, com Dulce Pandolfi, militante do movimento estudantil durante a ditadura, historiadora e autora de diversos livros. Eu estudava Ciências Sociais na Universidade Federal de Pernambuco, à noite, um curso super politizado. Obviamente entrei logo no movimento estudantil, entrei na universidade em 67 e participei de sola do movimento em 68. Em 70 eu vim para o Rio e aqui em agosto de 70 eu fui presa. Deu um tempão no doicode, depois, enfim, aí tem uma longa história. Olha, a ditadura só casou mal em todas as áreas, né? É até bom recuar um pouquinho para lembrar que antes do golpe de 64, o Brasil vivia um momento de uma efervescência cultural, política, em todas as áreas da ciência, da cultura. Era um momento riquíssimo, que foi interrompido. Que momento era esse? Ora, o Brasil, no governo Jango, talvez, eu acho que é o período assim, talvez mais bonito da nossa história, ele tinha uma série de bandeiras para exatamente tentar que o Brasil saísse daquilo que era chamado na época subdesenvolvimento. Era um projeto de nacionalismo, desenvolvimentista. Então a ideia era fazer grandes reformas no país. Então esse país com dimensões imensas, a gente tinha uma pobreza secular, sobretudo no Nordeste. Então no pré-64, as atenções também se voltaram muito para o Nordeste. Eu, pernambucana, com 13 anos, achava aquele movimento todo muito bonito. Então era um movimento que atingia as diversas áreas. Tinha, por exemplo, o movimento de cultura popular, alfabetização de adultos com Paulo Freire, a ciência procurando também o seu caminho, a luta por uma universidade autônoma. Nesse período, no pré-64, por exemplo, que é criada a Universidade de Brasília, que era um modelo de uma nova concepção, inclusive, do aprendizado ligado à cidadania, por exemplo. Então a gente tem uma série de movimentos. Também se oficializou a campanha de alfabetização de adultos. Para vocês terem uma ideia, no Brasil a gente tinha a maior parte da população era analfabeta nesse país. Mais de 50% da população era analfabeta. As crianças de 7 na faixa da escola, porque agora você vai muito cedo para a escola, mas naquela época era mais ou menos 6, 7 anos, de 7 a 14, mais da metade das crianças não frequentava a escola nesse país. Então era uma situação realmente muito dramática e havia um entusiasmo muito grande para mudar esse Brasil e se tornar uma nação realmente desenvolvida e menos desigual. As desigualdades regionais também eram monumentais. E quando veio o golpe de 64, então ele interrompe todo um processo de reformas, todo um processo que estava sendo encaminhado e atinge de cheio, no primeiro momento, por exemplo, as universidades, que sofrem uma repressão brutal. São desmontados os cursos, a área, por exemplo, de humanas é uma área super atingida, se muda os currículos nesse período, se introduz educação moral e cívica, Organização Social Brasileira, OSPB, que no início até era uma ideia, era até uma cadeira que já existia anteriormente, mas com outro veio, E a partir de 64, aquilo passa a ser uma cadeira para exatamente enaltecer a nação, enaltecer o regime ditatorial, enfim, toda uma concepção, sobretudo a área de humanas, ela foi barbaramente atingida. Para se ter uma ideia, quer dizer, tem um decreto assim, que eu considero um dos mais cruéis que atingiu a universidade, que é o decreto 477. Ele é estabelecido em 68. O que é que esse decreto dizia? Que as pessoas consideradas subversivas elas não podiam mais frequentar a escola, nem alunos, nem professores, nem funcionários. Os alunos tinham que ficar afastados 3 anos, não podiam se matricular em nenhuma escola do país, em nenhuma universidade do país, nenhuma faculdade. E os professores também ficavam afastados por 5 anos, sem poder lecionar em nenhum lugar. Então foram muitos cérebros que saíram daqui, na área da ciência. A gente tem, inclusive, um grupo enorme de manguinhos, um grupo enorme de físicos. Essas pessoas os cérebros foram exportados, e a repressão também brutal, pessoas caçadas, presas. Paulo Freire, que hoje é o grande nome da educação no mundo todo, Paulo Freire foi preso, Darcy Ribeiro foi afastado,
que Anísio Teixeira, quer dizer, os principais mentores desse processo educacional que estava começando a ser implantado, é Darcy, né, que é um dos ideólogos da Universidade Nacional de Brasília. Ele também é afastado, cassado, né? E logo nos primeiros dias a repressão inclusive atinge a UNB, né, como uma forma de ser uma reprimenda, digamos, uma represália, né, para aquele projeto maravilhoso. Então, do ponto de vista da ciência, foi um golpe terrível, né? Eu acho que teve um retrocesso, quer dizer, a ditadura é retrocesso em todos os sentidos, né? Nenhum regime ditatorial, eu acho que não tem justificativa nenhuma para a ditadura.